uma entrevista para o Brasil Paralelo, revisitando uma denúncia que ela fez em 2001 contra Daniel Ortega, que à época era seu padrasto. Qual foi a denúncia? Que ela sofreu a vida toda em que esteve debaixo do mesmo teto e os assédios continuaram depois, aquele abuso que fazem com mulher, tá? Então, aqui, ó. Denúncia da enteada contra padrasto mais perigoso da Nicarágua, Daniel Ortega. Em uma entrevista inédita, Zoila América fala sobre os 20 anos em que alega ter sofrido essa violência do ditador da Nicarágua. Ela era enteada dele. Vamos lá. Vou abrir aqui, aumentar um pouquinho mais, para a gente poder enxergar e vocês também. Abro aspas para ela num dos trechos da entrevista. Exijo o meu direito de defender a minha dignidade. Eu fui violentada e agredida em todas as dimensões. Fui agredida física, psicológica e mente, e também fui agredida por uma posição de poder. Fecho aspas para ela. Zoila América Narvaez Murilo, na denúncia contra Daniel Ortega. Em 2001, a enteada dele acusou o atual líder da Nicarágua de abusá-la, fazer isso aqui e violentá-la durante 20 anos. Segundo seu depoimento, desde os 9 anos de idade, o ex-líder guerrilheiro, atual ditador da Nicarágua, abusou e violentou-a de diferentes formas. Abro aspas para o depoimento dela. Eu sofria esse tipo de abuso aqui de Daniel Ortega desde a época da clandestinidade, quando ele era um guerrilheiro. Quando as coisas, curiosamente, mudam e chegam os acordos de paz, ocorre uma transição à democracia e a minha família perde o poder. O poder de Estado que eles possuíam foi o momento em que eu saí de casa. Eu já não estava mais lá, mas Ortega ainda me assediava sexualmente, porque sentia que ainda tinha poder para fazer isso. Eu precisava que esse abuso terminasse. Eu precisava dar um fim à experiência de violência que estava vivendo. Eu teria que fazer isso através de uma denúncia, porque eu já havia tentado de outras maneiras e não tinha conseguido. Na época, a denúncia foi feita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tanto a comissão quanto Zoila América Narvaez buscavam um acordo amistoso. Quem conhece aqui as minhas lives a respeito do relógio do genocídio, do Genocide Watch, sabe muito bem que uma forma de perpetrar o criminoso no poder é buscar acordo amistoso. Mas, enfim, naquele ano, Daniel Ortega era apenas deputado da Assembleia Nacional da Nicarágua e gozava de imunidade parlamentar. Assim, não pôde ser condenado pela denúncia de sua ex-enteada. Olha, o naipe da imunidade parlamentar que reza na Nicarágua. Aqui, os nossos parlamentares possuem imunidade parlamentar para crimes políticos e durante o cargo, não para crimes dessa envergadura. Tá? Absurdo. Em 9 de junho de 2009, ela retirou a denúncia contra Ortega. O processo havia sido aberto contra o Estado da Nicarágua e a vítima solicitou à Comissão de Direitos Humanos que guardasse a confidencialidade dos motivos que a levaram a retirar a queixa. À época da denúncia, Daniel Ortega participou de um programa de televisão para defender-se das acusações. E ele disse que era tudo mentira, digo apenas que é mentira e tal. A denúncia dela foi respaldada com um depoimento descritivo e detalhado dos abusos. Seu testemunho preencheu 43 páginas descrevendo o que ela afirmou serem 20 anos de abuso. Escrever esse depoimento foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu sequer o editei. Lembro que pus tantos detalhes porque eu sabia que se não fizesse isso, ninguém acreditaria em mim. Eu precisava pintar, desenhar com palavras um Daniel Ortega que ninguém conhecia à época. Eu acho que agora todo mundo conhece. E continua aqui com as palavras dela na entrevista. Acho que ninguém está preparado para aceitar que seu companheiro esteja abusando sexualmente de sua filha. Provavelmente ela não sabia o que devia fazer e nem como fazer, mas evidentemente, no momento da denúncia, que foi um momento que, por razões que eles sabem, ela não esteve presente como mãe, viveu aquilo pelo lado político.
Isso a levou a tomar a decisão sobre o lado em que ficaria. Evidentemente, a ferida que causou o distanciamento com a minha mãe foi a mais difícil de lidar e de entender. Ela está dizendo aqui que a mãe dela ficou do lado do Daniel. Hoje, temos que entender isso de vários pontos de vista, tanto do lado pessoal, quanto a respeito de como isso também levou à tomada de decisões políticas, mais do que decisões humanas. E aí a matéria vem dizendo o que está acontecendo na Nicarágua e mostrando aqui toda a cobertura e tal. Esse é o Daniel Ortega, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Vou deixar a fotinho dela aqui. Mas o que eu quero